Hoje a gente vai estudar o nosso sistema cardiovascular, né? A importância dele, como é que ele funciona e todas as outras coisas envolvidas nesse sistema fantástico que transporta o nosso sangue, que transporta o oxigênio, enfim, tudo a gente vai ver logo após a nossa vinheta. Bom, e voltando aqui, eu quero que você entenda algumas coisas importantíssimas antes da gente começar a nossa aula. Primeiramente, o nosso sistema cardiovascular, ou sistema circulatório, como você quiser chamar, ele é composto de três estruturas fundamentais desse processo, que é o coração, os vasos e o sangue. Mas antes de eu começar a explicar e falar sobre cada um deles aqui, eu quero que você entenda que o nosso sistema cardiovascular, ele vai ser responsável pelo transporte de nutrientes também, tá? Como assim? Tudo aquilo que a gente come, tudo aquilo que a gente digere, de alguma maneira, após a digestão, após tudo aquilo que a gente comeu se transformar em pequenas partículas, elas são absorvidas do intestino e vão para a nossa corrente sanguínea. E é ela que vai se encarregar, né, de distribuir essas partículas, moléculas, para as células da gente. Então, uma das funções do nosso sistema cardiovascular é distribuir os nossos nutrientes. Do mesmo jeito, as células também estão funcionando ali, produzindo excretas, produzindo, por exemplo, amônia, tá? Vou colocar aqui no lado, ó, amônia, produzindo ureia, tá certo? E até mesmo o chamado ácido úrico, tá? Então, amônia, ureia e o ácido úrico são excretas que são produzidas e são lançadas na corrente sanguínea e que não podem ficar lá. Então, o circulatório se encarrega de fazer o quê? Transportar esse material até os nossos órgãos de excreção. No caso, por exemplo, no nosso caso, os rins, tá? Que vão fazer essa filtração para lançar fora e aí já é outra aula, sistema excretor, ok? O transporte de gases também é feito pelo nosso sistema cardiovascular, ou seja, o transporte de oxigênio, o transporte de gás carbônico, tá certo? Quando as nossas células recebem o oxigênio e jogam na corrente sanguínea o gás carbônico, esse sangue pega esse gás carbônico e leva lá para os pulmões para acontecer o processo de hematose, né, das trocas gasosas. Então, é uma função dele também. A função de transporte dos hormônios, porque basicamente o nosso sistema endócrino funciona como? Ele produz os hormônios, tá? Essas moléculas que são os hormônios são lançadas na corrente sanguínea para que cheguem até o seu órgão-alvo. Então quem faz isso também é o sangue, ou seja, está dentro do nosso sistema circulatório, ok? A regulação térmica, gente, isso aqui é muito importante também. Nós produzimos calor com o metabolismo dos nossos órgãos, tá? E esse calor acaba sendo distribuído pelo sangue, tá? À medida que o sangue é aquecido, ele vai passando pelos órgãos e vai mantendo essa temperatura mais ou menos uniforme, tá? Então isso aqui vai acontecer em dois grupos, tá? Que são as aves, né? Tem essa regulação, e também os mamíferos, aonde nós estamos, tá? Os mamíferos, tá? Você entendeu aqui? Não coube a palavra toda, mas você tá claro, tá? Os mamíferos, que somos nós que estamos também inclusos nessa parada aí, ok? E a defesa contra os chamados agentes patogênicos, tem um acentinho bem aqui, contra os agentes patogênicos, porque no sangue também existe as células de defesa, né, do nosso sistema de defesa, nosso sistema imunitário, e aí o sangue também a gente pode dizer que ele está incluso nesse processo aí de defesa do nosso organismo, tá? Como eu falei, eu vou abordar aqui no próximo quadro, na virada, o nosso coração, que é um órgão, que é uma bomba basicamente. O coração é quem bombeia esse sangue, tá certo? E um órgão pequeno, mais ou menos do tamanho de um punho fechado, ali na casa dos 400, 450 gramas, tá? Mas que é a bomba que vai impulsionar esse transporte de sangue no nosso corpo. Os nossos vasos sanguíneos, tá certo? Que eu vou explicar também passo a passo esses vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias, né? E também as subdivisões, artérias, arteríolas, capilares, veias, vênulas. Tenha calma, que a gente vai ver isso também nessa aula. E o sangue, tá? Especialmente o que do sangue? Esse sangue ele vai transportar elementos. Esse sangue da gente, ele vai transportar
os leucócitos, né? Que são os nossos glóbulos brancos, vão ser células de defesa. Ele vai transportar as nossas hemácias, né? São os eritrócitos. Então, as hemácias, tá? Que vão realizar o nosso transporte. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Hemácias. Hemácias. Tá certo? Então, vai acontecer aí o transporte de oxigênio de gás carbônico por essas células aqui, hemácias ou eritrócitos, e também elementos, fragmentos de células que a gente vai chamar de plaquetas, que essas plaquetas aqui têm uma função muito importante, que é a coagulação sanguínea, tá? Então, de antemão, composto por coração, vaso, sangue, e eu vou começar pelo coração agora na virada do nosso quadro. Bom, então aqui com essa virada agora do quadro, a gente vai estudar as partes do nosso sistema circulatório e tcharam! Primeiramente o coração. Olha como o meu coração ficou legal, né? Quer dizer, eu não sou o melhor dos desenhistas não, mas eu acho que dá para quebrar um galho aqui, dá para entender direitinho. Eu vou explicar cada parte, cada câmara do coração, para onde é que vai o sangue, como é o sentido, para que você entenda tudo. E eu vou explicar mais de uma vez ao longo do processo, para que fique bem claro para você entender. Primeiramente, o nosso coração está dividido em 4 câmaras, né? E o coração da gente ele fica aqui abaixo do osso externo, nessa região aproximadamente, com o cone cardíaco, essa parte aqui voltada levemente para a esquerda. Então, cuidado com o exagero. Tem gente que fica, ai, meu coração, bem aqui do lado. Não, aqui é peito mesmo, tá? O coração está aqui no meio, tá bem? Então, veja bem. São 4 câmaras aqui, e o sangue da gente, o sangue que passou por todo o nosso corpo, o sangue sai do coração rico em oxigênio, mas à medida que ele vai passando pelo corpo na circulação, ele vai deixando o oxigênio e ele vai trazendo gás carbônico. Ele vai deixando de ser um sangue arterial, rico em oxigênio, para ser um sangue venoso, rico em gás carbônico, né? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. O sangue que vem da cabeça da gente, do pescoço, cabeça, pescoço e parte superior do tronco, ele vai entrar aqui no coração pela a veia cava superior. Tá aqui, ó, tá? Veia cava superior é por onde ele vai entrar aqui na parte superior. E da parte inferior, o sangue que vai vir lá debaixo do nosso corpo, dos membros, né, inferiores do tronco, na parte de baixo, ele vai vir através da veia cava inferior. Então essas veias aqui, elas vão trazendo. Aliás, grave uma coisa, a gente tem mania de achar, né, é um erro muito comum, que veia, sangue venoso. Não. Veias são os vasos pelos quais o sangue chega ao coração. É claro que predominantemente nas veias tem sangue venoso, mas tem suas exceções, eu vou mostrar aqui, tá? Então, o sangue vem ao coração por uma veia, ó. Vem, veia, vem, veia, vem, veia. Ok? E o sangue vai encher essa cavidade aqui, ó. Essa cavidade aqui, ela vai ficar cheia de sangue venoso vindo do corpo. Um sangue rico em gás carbônico vai encher essa cavidade aqui, que é o átrio direito. Ok? Muito bem. Quando essa parte aqui enche, é porque ela está em diástole. Então grave isso, ó. Sístole, diástole. Sístole é a contração, diástole é o relaxamento, ok? Então, as duas áreas aqui atriais, essas duas câmaras atriais, elas relaxam ao mesmo tempo e contraem ao mesmo tempo. Então elas estão assim, ó, relaxadas, e essa parte de baixo, que é a parte ventricular, aqui, ela está contraída. E fica fazendo o movimento contrário, tá certo? Quando aqui embaixo contrai, em cima relaxa. Aqui contrai, em cima está relaxado. Ok? Então, esse sangue vai agora, logo após essa enchida aqui, essa parte superior do átrio direito que estava em diástole vai contrair e o sangue vai descer para cá. O sangue vai descer para o ventrículo direito, tá? E vai encher essa cavidadezinha aqui agora, tá? Com o sangue venoso que o coração recebeu. Então esse ventrículo aqui, ó, ele está cheio agora de quê? De sangue do tipo venoso. Mas eu quero que você entenda aqui o seguinte, ó, tem uma válvulazinha bem aqui, vou completar aqui a setinha, ó. Essa válvulazinha que está aqui, na verdade válvula, a gente chama de válvula, tá certo? Ela existe para impedir que o sangue retorne, porque aqui embaixo vai contrair. Para que o sangue não retorne, existe uma válvula aqui, anota aí, que é a válvula tricúspide, tá?
e essa válvula aqui ela vai impedir que o sangue retorne. Ok? Essa válvula tricúspide vai impedir que o sangue retorne, porque é o seguinte, ó. Deixa eu até colocar esse giz aqui para facilitar a vida da gente, soltar minha mão aqui, ó. Aqui em cima está contraído, embaixo está relaxado. Só que o coração está nesse movimento todo o tempo, ó. Certo? Quando aqui embaixo houver a contração, qual é a tendência? Esse sangue está aqui voltar. E eu não quero que ele volte para o átrio. Então essa válvula ela impede, ó. Bate na válvula, vai tum. Que aliás a gente vai já entender que esse é o primeiro som cardíaco. Bate e não vai para lá. Então ele vai para onde, João Paulo? Aqui, ó. Vem comigo. Na hora em que essa região ventricular contrair, como ele não pode vir para cá, ele até tenta, faz um barulho, mas ele sobe aqui, ó, e começa a passar por essa estrutura aqui, tá certo? Essa estruturinha aqui chamada de artéria pulmonar, tá? Artérias são os vasos pelos quais o sangue deixa o coração. Você aprendeu que artéria é sangue arterial, né? Mas não é bem assim, tá bom? Tá? Não é assim. Artérias são os vasos em que o sangue está deixando o coração e nesse caso aqui, nessa artéria, nós temos sangue venoso, que a gente chama de artéria pulmonar. Por quê? Porque tanto tem a parte da artéria pulmonar esquerda e a direita. Ou seja, o sangue está subindo daqui rico em gás carbônico e está indo para os pulmões. Para quê? Para fazer as trocas gasosas, fazer o que a gente chama lá nos pulmões de hematose, que a gente vai ver depois em sistema respiratório, ok? Então vai acontecer lá a hematose. O sangue lá vai ser convertido, vai deixar de ser um sangue venoso para ser um sangue arterial. Então ele não passa por aqui, porque tem essa válvulazinha aqui, tricúspide, que vai impedir esse processo de retorno, ok? Então lá nos pulmões vai acontecer a hematose, num processo que eu não vou descrever agora. Vou descrever quando a gente for estiver na aula de sistema respiratório, mas enfim, são as trocas gasosas ao nível lá dos pulmões e depois vai acontecer um retorno. Então o sangue saiu, foi para a hematose e lá dos pulmões ele já vai voltar um sangue, tá? Ele já vai voltar um sangue rico em oxigênio, perdão. Um detalhe. Vocês estão vendo que dentro dessa artéria pulmonar, assim como dentro da aorta, que está aqui, ó, essa aqui é a aorta, existem válvulas também. E essas válvulas têm formato de meia-lua, assim, ó, meia-luazinha. Então a gente vai chamar essas válvulas aqui de semilunares. Vou puxar uma seta para cá, deixa eu pegar aqui um giz de outra cor, para ficar mais organizado para a gente, ó. Essas valvinhas aqui, tanto essa, tá? Como essa daqui também, vocês estão vendo aqui, ó, são as chamadas semilunares. Então, vai existir, pessoal, a semilunar da artéria pulmonar, a semilunar pulmonar e a semilunar aórtica, que também serve para quê? Para evitar que o sangue volte, serve para evitar que o sangue volte. Então, quando aqui contrai que o sangue sobe, depois vai acontecer um relaxamento do ventrículo. A tendência do sangue é voltar. A tendência dele seria voltar. Só que ele não volta porque essa válvula não deixa. Essa válvulazinha semilunar não vai deixar que isso aqui aconteça. Então o sangue vai, sofre a hematose. João Paulo, ele não volta, não volta. Ele vai voltar agora. Olha aí, ó. Só, gente, que quando ele volta, ele vem dos pulmões através das veias pulmonares. Ó, vem, veia, lembra? Ó, vem, veia. Como veio do pulmão, veia pulmonar. Então elas vão seguir esse trajeto aqui, ó. Vou colocar aqui com a setinha branca para ficar mais destacado para você. Então elas vêm aqui, tá certo? Da parte esquerda. E aqui vem pela direita também, tá certo? Então elas vão entrar e vão encher essa câmara aqui, ó, essa câmara que seria o átrio esquerdo. Esse átrio vai ficar aqui, ó, cheio de sangue. Aqui, ó, certo? Cheio de sangue agora arterial. Então o átrio esquerdo fica assim, cheio de sangue arterial. Note que o coração da gente, ele é um órgão que tem uma musculatura própria, né? Ele tem uma estrutura própria, ele tem aqui um músculo cardíaco forte, que tem um batimento contínuo, tá certo? Essa parte aqui que eu falei para vocês é o miocárdio. Na verdade já está escrito no quadro e eu escrevi de novo, mas não é nada não, é bom que fixa, tá? Então vamos lá.
Perdão aí. Então nós temos o miocárdio, que é essa musculatura cardíaca aqui, ó. Essa musculatura forte cardíaca. Nós temos aqui também a parte mais externa que protege o coração, a membrana, que é chamada de pericárdio. E a membraninha mais interna aqui, ó, chamada de endocárdio. Na biologia, quando você vê endo, quer dizer o quê? Interno, né? Então isso seria o chamado endocárdio. Enfim, então o coração ele é forte, ele tem uma musculatura preparada para realizar esse bombeamento o tempo inteiro. Depois que essa região atrial estava em quê? Estava em diástole, ela recebeu o sangue, ela agora vai fazer uma sístole e o sangue, ó, desce, vem aqui para baixo. E aí ele vai encher essa cavidade aqui de sangue venoso ou arterial? Arterial, né? Que tem essa cor aqui vermelho vivo, que você está vendo aqui agora. Ele está ficando todo cheio aqui. Só que isso aqui é bem mais rápido do que eu desenhando, né? Então, basicamente é isso que vai acontecer aqui, ok? E depois que essa região ventricular sofreu a sístole, a diástole, ela abriu, ela relaxou para receber o sangue, agora vai ter o quê? Pum, uma sístole. Lembra que eu falei com relação aqui ao anterior? Ela vai tentar voltar. Ela tenta voltar para o átrio, mas não dá. Porque na hora que ela tenta, ela bate bem aqui, ó. No que ela bate, ela não volta, porque essa válvula aqui ela vai fechar. E essa válvula aí é a chamada válvula mitral ou bicúspide. Tá certo? Não permitindo que o sangue retorne. Então o sangue se vê forçado a subir aqui, ó. A sair do coração por essa ramificação aqui, que é a artéria aorta. Tá certo? Então ele vai subindo aqui, ó, e vai ser distribuído pelo corpo inteiro. Note que o sangue é distribuído. A artéria aorta tem suas ramificações, tem a ramificação da carótida, né, que vai levar o sangue para a cabeça aqui, por exemplo, vai se ramificar, tá certo? Então, pela artéria aorta, lembra que a artéria é o quê? São os vasos, né, que o sangue, pelo qual o sangue deixa o coração. Então a saída é a aorta. A nossa artéria mais calibrosa é a artéria aorta. Então esse é o movimento. Então aqui, ó, 1, átrio direito, tá certo? 2 seria o quê? Vou colocar em outra cor para ficar mais organizado. 1 seria o sangue chega ao átrio direito. 2, o sangue vai aqui para onde? O sangue vai aqui para o ventrículo direito. 3, ele sai e vai para os pulmões, sofrer a hematose. Lembra disso? 4, o sangue vem aqui para o átrio esquerdo. 5, vou colocar aqui, 5, o sangue vem agora para o ventrículo esquerdo. E 6, ele sai pela artéria aorta para ser distribuído pelo corpo inteiro. Então isso aqui é todo o trajeto que o sangue vai fazer, tá certo? E o que é o débito cardíaco? É o volume de sangue que ele está liberando por minuto. Ou seja, é o poder, é a vazão dos ventrículos por minuto, tá? Então, a gente sabe que o nosso sangue é todo circulado basicamente em um minuto. Nós temos cerca de 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto, né? A média de 70, as pessoas têm 70 mais ou menos batimentos por minuto em repouso, pode chegar a 180 se você estiver correndo, fazendo alguma atividade física, tá? Então, esse batimento cardíaco que vai acontecer aqui é responsável por circular, digamos assim, o sangue para todo o nosso corpo. E tem mais uma coisinha que eu queria te mostrar aqui, vou fazer aqui um truque, ó. O coração, ele tem dois sons, basicamente, tem dois sons, que é tum-tum. Vou pegar o microfone aqui assim, ó. Tum-tum. Tum-tum, né? Então o que acontece? A região superior está, digamos, em sístole, aqui embaixo diástole. Quando a região ventricular contrai, a região atrial relaxa. Aí ele recebe o sangue, ó. Tá. Tanto recebe aqui do corpo venoso, como recebe o sangue arterial vindo dos pulmões. Quando essa parte superior contrai, aqui embaixo recebe o sangue, ó. Tá certo? Quando essa parte de baixo ventricular contrai de novo, para evitar que o sangue fique nessa brincadeira de ir e voltar, ele bate aonde? Ele bate nas válvulas, aqui, ó, átrio-ventriculares, que são a tricúspide e a bicúspide. Então faz tum. O primeiro som cardíaco é esse, tum. E o segundo som cardíaco é exatamente quando essa região vai, o sangue sai daqui, e quando na região ventricular
ele sofre um relaxamento, o sangue que subiu aqui, tanto pela artéria pulmonar como pela aorta, ele tende a voltar. Só que ele bate nas semilunares e faz o segundo tum. Tum. Então, o que é o batimento cardíaco? É isso aqui, ó. Tum, 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 tum. Tá bom? Bom, do coração a gente já entendeu tudo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no nosso sangue e também nos nossos vasos, assim que a gente virar aí o quadro. Bom, pessoal, então complementando aqui o que a gente viu, o coração ele gera os próprios batimentos cardíacos dele através de uma região muito especializada de células musculares, de fibras, que é composta inicialmente por essa área que você está vendo aqui, ó, chamada de nó sinoatrial ou nódo sinoatrial, tá bom? Que vai gerar um impulso elétrico e esse impulso vai ser responsável pela contração dos átrios aqui. Só que em seguida, eu preciso também da contração dos ventrículos. Então esse mesmo impulso que sai do nó sinoatrial, ele é transmitido para esse outro nó aqui, que é chamado nó atrioventricular, que transmite esse impulso por dentro dessa parte intermediária do coração, através do chamado feixe de His, aqui. Só que essa descida aqui desse impulso elétrico ela é isolada, para que não haja contração aqui. A contração vai acontecer de baixo para cima, através da chamada rede de Purkinje, tá? Você pode pausar o vídeo, parar um pouquinho e observar tudo que está escrito aqui como um resumo para você que eu estou explicando agora. Mas veja bem, por que essa contração é de baixo para cima? Para que ela possa fazer com que o coração, essa parte ventricular, contraia de baixo para cima, que é onde está o sangue aqui, e a abertura é em cima. Ou seja, esse sangue que está aqui no ventrículo direito, ele vai para os pulmões, para a hematose, como eu comentei no quadro, e aqui ele vai para a artéria aorta para ser distribuído pelo corpo inteiro, tá? Então a contração realmente aqui tem que ser de baixo para cima. E eles mantêm esse ritmo de aproximadamente 70, 72 batimentos por minuto, ok? E no caso do controle nervoso acontece da seguinte maneira. O sistema nervoso ele não é responsável por gerar os batimentos cardíacos, mas eles podem sim aumentar e diminuir a frequência cardíaca. Por exemplo, se você pegar um coração de uma pessoa que está numa cirurgia, você já deve ter visto uma cena dessa, né, desses seriados médicos aí, tipo Grey's Anatomy, tira o coração e ele continua batendo fora. Por quê? Porque o próprio coração está gerando os batimentos dele, tá certo? Então, o controle se dá da seguinte maneira. Quando a gente tem algum tipo de alteração, que pode ser dada pelo sistema nervoso parasimpático ou simpático, isso altera a frequência cardíaca. Então, se a alteração vem do simpático, né, você toma um susto, um medo de alguma coisa, tá? Você está numa situação de perigo, então o simpático ele ativa a noradrenalina e as fibras adrenérgicas vão causar o aumento da frequência cardíaca. Agora, se você tem uma ação parasimpática, digamos que depois que você tem esse susto, esse medo e tal, você passa a ter a transmissão do parasimpático através do transmissor acetilcolina, pelas fibras colinérgicas, e vai acontecer uma diminuição da frequência cardíaca. Entendido? Então vamos continuar agora a nossa aula. Então vamos aqui para mais uma parte importante dessa nossa aula, que são os vasos sanguíneos, tá? Vou sair aqui um pouquinho para você ver, ó. Tira print aí se quiser. Os vasos sanguíneos, eles são importantes porque, obviamente, o nosso sistema circulatório é fechado. A nossa circulação ela é classificada como sendo dupla, porque nós temos a grande circulação, que é aquela que o sangue vai para todo o corpo e vem para o coração. E nós temos a pequena circulação, que é aquela que o sangue está no coração. Você viu isso agora no bloco anterior, né? No quadro anterior. O sangue está no coração, vai para os pulmões e volta. Essa é a chamada pequena circulação. Então, por que a gente fala que a circulação é dupla? Exatamente, porque tem a grande circulação e a pequena circulação. Ok? Ela é fechada, ou seja, ela acontece o tempo inteiro no interior de vasos sanguíneos. E que vasos são esses aqui? Nós temos as veias, e aqui eu tenho um exemplo de uma veia, tá certo? E nós temos a artéria, aqui também um exemplo de uma artéria. Basicamente, quais são as diferenças entre elas? Primeiro, a composição, são 3 camadas que vão formá-las, né? A composição basicamente é a mesma. Nós temos a parte mais interna, que é feita pelo endotélio. Essa estrutura aqui é um tecidozinho epitelial, que é o endotélio, tá certo? Essa parte intermediária é uma parte de tecido conjuntivo elástico misturado com tecido muscular liso, ou seja, para dar uma flexibilidade, para dar uma capacidade de contração, especialmente no caso das artérias.
ok? A gente sabe que as artérias estão sob maior pressão, até porque todas as artérias que nós temos são derivadas da nossa aorta, né? Sim, a aorta que sai do coração, então ela sai com pressão da sístole que o coração vai fazer, então as artérias têm uma pressão maior. Quando você vai verificar a pressão de alguém, você verifica o quê? Pressão arterial ou venosa? Né? Ah, eu quero verificar a sua pressão arterial. Então é arterial que você verifica. Inclusive, só para deixar aqui claro, quando você verifica essa pressão, você está verificando a pressão sistólica e a diastólica. Sendo a sistólica mais ou menos na ordem de 120 milímetros de mercúrio e a diastólica 80 milímetros de mercúrio, né? Que a gente fala que é o famoso 12/8. Não é assim que você lembra? 12/8? Até 13/9 é considerado normal. Então essa que é a tal da nossa pressão arterial. Então as artérias têm essa pressão, as artérias têm essa capacidade de expansão, por isso que a camada de tecido muscular liso tende a ser até mais espessa no caso das artérias do que se eu comparar com as veias. Ok? E as veias tem uma coisa aqui que você não está vendo aqui. Você pode ter pensado, ele esqueceu de desenhar ali aqui. Não. É porque aqui nós também temos válvulas, né? Para impedir o retorno do sangue. Porque veja bem, aqui é como se eu pegasse uma artéria da sua perna. Imagina aqui, o sangue vai subindo, o sangue venoso está subindo da perna, por exemplo, está subindo, e o endereço dele final, o endereço final é o coração, para acontecer aquilo que você já viu. Só que essa subida, gente, ela é lenta. Quem auxilia essa subida aqui é exatamente a musculatura. Por isso que é importante que nós tenhamos uma musculatura boa. No sentido, não de você ser o He-Man, né? O cara fortão demais, mas que a musculatura seja capaz de ajudar essa subida do sangue, porque não tem nenhum coração lá embaixo. Nós não temos 2 corações, um embaixo lá nos pés para poder empurrar o sangue para cima, imagina. Então, para ter esse processo aqui, esse processo chamado de retorno, olha aqui, ó. Esse processo se chama retorno venoso. Então, para que esse processo aconteça, eu preciso ter uma musculatura que ajude e, além disso, essas válvulas que impedem o refluxo. Ou seja, à medida que o sangue está subindo, o sangue vai ficando preso em etapas aqui e vai conseguindo chegar até fazer o retorno cardíaco, voltar para o coração. Entenderam? Tranquilo? Às vezes, quando um vaso desse, a musculatura é muito fraca, ele tende a abrir, ele tende a deformar, né? E aí vão surgindo as chamadas varizes, que além de... O problema maior não é a estética, né? Porque além de ficar esteticamente diferente, você vê lá que fica aquele vaso acidentado, o problema maior é a circulação, que é ruim nessa pessoa. Ela tem problemas de circulação, problema de retorno venoso, ok? Então volta para cá. Então nós temos essas válvulas aqui no interior, tá? Das veias, justamente para ocasionar esse retorno venoso. Aqui você tem uma artéria. Quando as artérias se ramificam, elas estão se ramificando em arteríolas, né? Nós temos centenas de arteríolas no nosso corpo, justamente que é a ramificação dessas artérias, que estão se ramificando para melhor nutrir os tecidos em algum momento. E nós temos aqui os capilares. Ó. Essa parte bem aqui assim, que eu circulei para você aqui, é um capilar, que é o vaso mais fininho que basicamente, eu vou para deixar assim mais fácil, basicamente ele só tem um endotélio. Tá certo? E é através dele que vai acontecer as trocas com os tecidos. O oxigênio, ele vai sair aqui desse capilar e vai para os tecidos. E os tecidos jogam também aqui dentro dos capilares aquilo que eles não querem, as excretas, o gás carbônico, entenda? Então todas as trocas com os tecidos, aqui no caso são as células, ó, os tecidos, vão acontecer ao nível dos capilares. Tá? É claro que fica algum líquido também aqui intersticial, fica algum líquido entre essas células, que depois será drenado pelo sistema linfático, que a gente vai ver numa outra aula, tá? Então o linfático ele drena esse tecido para esse tecido para que o líquido possa voltar para o sistema circulatório em outro momento. Mas essas trocas aqui, elas acontecem ao nível de quem? Dos capilares, tá aqui eles, ó. Tanto é que o capilar ele tem uma extremidade voltada para cá, a extremidade venosa, que ainda tem muito oxigênio, e uma extremidade, arterial, uma extremidade arterial, tá bom? Que ainda tem muito oxigênio, e depois a extremidade venosa. À medida que ele vai perdendo o oxigênio e vai ganhando gás carbônico, ele tem uma extremidade venosa, e essas extremidades venosas dos capilares confluem até formar o que a gente vai chamar de vênulas, né? Que são as ramificações das veias. E essas vênulas confluem todas até chegar numa veia.
e nessa veia você está tendo aqui o retorno venoso, né? O retorno para o coração, como você viu aqui, tá? Então isso aqui é a estrutura dos vasos sanguíneos, tá bem? E agora vamos ver o nosso sangue, para que você tenha uma revisão geral. Mas antes de chegar lá, só mais uma coisa importantíssima. Com relação aos vasos, você já ouviu falar de acidentes nos vasos? Por exemplo, acidente vascular cerebral, né? É normalmente quando algum vaso importante, uma artériazinha importante no cérebro, ela é rompida, normalmente por conta de uma pressão arterial elevada, ela é rompida e leva aquela área do seu cérebro a sofrer um dano, porque ela para de receber o oxigênio, os nutrientes. Então, dependendo da extensão dessa lesão, da área que foi atingida, você pode ter alguns sintomas, como, por exemplo, a perda da fala, a perda de alguns movimentos, perda de memória, tudo depende da área e da extensão da área que foi atingida. Uma outra coisa importante é que o coração, mesmo o coração tendo muito sangue dentro dele, mas o sangue que está nele não serve para ele. Então o sangue, ele vai ter as artérias, ele tem as artérias próprias de nutrição dele, que são artérias coronárias, tá certo? Ele vai ter as artérias coronárias. Então essas artérias coronárias, elas podem sofrer algum tipo de obstrução, principalmente quando a pessoa tem uma nutrição muito irregular, quando a pessoa tem uma alimentação rica em colesterol, por exemplo, tá certo? E essas coronárias vão sendo obstruídas, assim, a parte interna do vaso, assim, ó, ela vai ficando obstruída pelo acúmulo aqui de colesterol, às vezes também com placas de cálcio. Então o volume dela, a parte interna, o fluxo, a vazão de sangue vai ficando reduzida, até que chega um dia que ela pode obstruir por completo. E aí o coração, como é um músculo importante que requer grande quantidade de nutrientes, ele para de receber esses nutrientes e aí automaticamente o coração sofre uma morte naquela área em que aconteceu o infarto, que também pode ter várias, como é que eu posso dizer, uma graduação assim de gravidade. Pode ser um infarto simples, pode ser um infarto que leva a pessoa à morte, um infarto fulminante, tá? Então corrigir a alimentação, evitar o excesso de colesterol, sal, né? O sal em excesso também, tá? Ele pode fazer com que a pessoa tenha a pressão arterial aumentada. Então aquela pressão que você viu que era 12/8, pode passar a ser muito mais que isso. E essa pessoa que tem essa pressão arterial aumentada, ela é uma espécie de, entre aspas, bomba relógio. Porque a qualquer momento os vasos dela podem se romper e ela ter algum tipo de acidente vascular. Enfim, além do que essa pressão arterial é elevada todo o tempo, deixa uma sensação muito ruim de peso na cabeça, de dor de cabeça, de dificuldade de respirar, de dormir, ok? Então é importante que a gente cuide da nossa saúde vascular a partir também da nossa alimentação. E vamos agora para a última parte, falar um pouco sobre sangue com você. Bom, e para finalizar a nossa aula, essa última parte aqui, a gente vai falar sobre o sangue, né? O sangue, basicamente, ele é composto pelos elementos figurados e pelo plasma, ou seja, a porção líquida do sangue é o nosso plasma sanguíneo, aonde nele estão mergulhados aqui os elementos que são células, né, basicamente, e fragmentos de células. Quando a gente fala células, a gente está falando no caso das hemácias, que são células que a gente sabe que perdem o núcleo para ter a melhor função de transporte de oxigênio. Então são células formadas, amadurecidas, mas que perdem o núcleo e por essa perda as hemácias têm uma vida média de 100 a 120 dias na nossa circulação e estão em constante processo de renovação, né? Uma vez que elas morrem, toda a hemoglobina que elas carregam aqui acaba sendo reciclada, digamos assim, na forma de bilirrubina, enfim, o nosso corpo ele segue um princípio de aproveitamento máximo. Então elas fazem o transporte de gases, de O2 e de CO2, né? Removendo o CO2 das células e dando para elas, como você viu aqui no quadro anterior, dando para elas o oxigênio, ok? E nós temos aqui a nossa bateria de defesa, as células especiais de defesa chamadas leucócitos, né? Ou glóbulos brancos, que basicamente se dividem em vários, cada qual com uma função específica, onde você vai ver isso com mais clareza na parte de tecido sanguíneo. Mas lembrando, nós temos os chamados linfócitos, nós temos os monócitos, os basófilos, eosinófilos e neutrófilos aqui, ó, tá bom? Tá? Dá para você ver tudo tranquilamente aqui, tá bom? Então são as células de defesa que defendem a gente da ação de micro-organismos patogênicos, né? Vírus, bactérias, protozoários, enfim, que podem causar algum tipo de doença na gente. E nós temos
fragmentos de células, existem os chamados megacariócitos, que liberam fragmentozinhos pequenos, e esses fragmentos são as plaquetas, nem são células verdadeiras, né? Mas que atuam no processo de coagulação sanguínea, são indispensáveis no nosso processo de coagulação sanguínea, tá? E basicamente, gente, esses elementos do sangue, eles vêm da chamada medula óssea vermelha, que está presente no interior de ossos, né? Especialmente ossos mais longos, aonde ela fica lá sendo produzida com uma certa constância. Quanto mais jovem a pessoa, maior a intensidade de ação dessa medula óssea vermelha, e quanto mais idade, menor é a ação dela, propriamente, quase não sai, fiquei gaguejando, olha só. Propriamente coisa do metabolismo, coisa da idade, o que é importante saber. Quanto mais idoso, né, o metabolismo tende a ser menor, e mais jovem o metabolismo maior. Queria só chamar a atenção de uma coisa: a falta da hemoglobina ou a carência de hemoglobina pode levar a gente a anemia, né? Você pode ter anemia tanto pela redução da hemoglobina, como anemia também pela redução do número de hemácias produzidas. Ok? Então, de olho na alimentação, de olho na atividade física, para que você tenha uma boa circulação. Essa aula não serve só para você fazer uma prova ou fazer um vestibular ou algo do tipo, mas serve também como uma forma de você saber mais sobre o seu organismo. É por isso que eu gosto muito da fisiologia humana, porque a gente se entende, se descobre, independente de qual área profissional que você vá seguir. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, recomende esse canal para mais pessoas. Como eu sempre falo, o meu objetivo é que as pessoas tenham aqui um recurso a mais para estudar, para democratizar o ensino no nosso país e para que você também fique cada vez mais informado e que isso possa te ajudar. Grande abraço, fui, até a próxima aula.